Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos novamente aqui para mais um devocional semanal aqui no nosso culto de oração. E eu agradeço pela participação de todos vocês, pela sua presença. E hoje nós vamos começar um outro assunto aqui no nosso momento de devocional, que também vai ser o último assunto desta série que nós estamos vendo ao longo de todo este ano do aconselhamento bíblico. E hoje nós vamos começar a falar sobre descontentamento. E eu peço então que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os meus irmãos e compartilhar da tua palavra. É um privilégio tão grande poder abrir a tua palavra, expor a tua palavra, ser ministrado por ela e ver a tua palavra gerando frutos nas nossas vidas, na nossa experiência, no nosso andar contigo. Abençoe a mim e a todos os meus irmãos e todos que estão acompanhando esse devocional online, que a tua palavra penetre em nossos corações, que ela nos encontre em nossas necessidades, que ela transforme as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Eu peço isso em nome e nos méritos de Jesus. Amém. Eu peço então que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos olhar para o capítulo 4, versículos 10 a 13. Filipenses 4, 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Existem muitas coisas difíceis que as pessoas enfrentam neste mundo que está sob o poder do maligno, conforme nos informa ou escreveu o apóstolo João lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 19. Existem muitas pessoas que passam fome. Muitas pessoas enfrentam perseguição. Muitas pessoas estão na mais absoluta pobreza. Muitas pessoas sofrem agressões físicas. Muitas pessoas têm sérios problemas de saúde. Muitas pessoas estão aprisionadas aos mais diferentes tipos de vícios e escravidão. E a pergunta que me incomoda quando eu penso nisso é: quantas pessoas ou quantos de nós mesmos em Cristo, crentes em Cristo, podemos fazer nossas essas palavras do apóstolo Paulo que ele expressa aqui nesta passagem? Meus queridos, os nossos problemas, não raras vezes, eles são tão triviais quando eles são comparados com os problemas de outras pessoas. O meu fardo é tão leve se ele é comparado com o fardo que muitas pessoas têm de carregar. Nessa passagem aqui, Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E essa declaração de Paulo aqui, ela é uma declaração notável. E você precisa ser muito sincero, muito autêntico, muito verdadeiro para dizer uma coisa dessas aqui, como Paulo está dizendo. Mas Paulo era todas essas coisas. E ele estava sendo totalmente sincero, e totalmente honesto, e totalmente verdadeiro. E eu sei disso, porque o apóstolo Paulo estava escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é palavra inspirada de Deus, portanto ela é verdadeira. E se eu e você avaliássemos honestamente o nosso comportamento em relação ao contentamento, o que nós teríamos a dizer sobre isso? Talvez diríamos o seguinte: às vezes me sinto contente, mas depende das circunstâncias.
Outros talvez diriam: raramente estou contente, independentemente das circunstâncias. Será que nós diríamos: sempre estou contente, não importam as circunstâncias? Há também aqueles que nunca estão contentes com nada. Se chove, eles gostariam que fizesse sol. Se faz sol, eles reclamam do calor. O carro que eles têm é pequeno e não tem potência. Se eles têm um carro grande, eles reclamam que gastam muito em combustível. Tem aqueles que reclamam que nunca têm dinheiro suficiente, que nunca têm o tipo certo de trabalho, que nunca têm uma casa grande o bastante, que nunca têm o tempo que eles gostariam de ter. Certas pessoas nunca estão contentes. Mesmo que suas circunstâncias lhes sejam favoráveis, elas não estão contentes. Eu creio que a maioria de nós, que somos crentes em Cristo, poderíamos dizer com certa honestidade: estamos contentes em certas circunstâncias. Estamos contentes quando temos saúde, quando temos dinheiro para comprar aquilo que nós precisamos comprar, quando o nosso trabalho está indo bem, quando a nossa família está feliz e saudável, quando nós estamos contentes, quando nós somos bem quistos e valorizados. Nós estamos contentes quando as pessoas fazem aquilo que nós queremos. Nós estamos contentes quando ninguém nos critica, quando ninguém discorda de nós. Mas se qualquer um destes fatores se modifica, o nosso contentamento também se modifica. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, ele não estava escrevendo essas palavras de dentro de um palácio residencial. Ele não estava cercado de servos que estariam ali atendendo a cada uma de suas necessidades. Muito provavelmente, Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma, no final da sua terceira viagem missionária. Ele estava em uma prisão domiciliar, ele estava aguardando o seu julgamento, ele não sabia se ele escaparia da condenação. Provavelmente ele estava esperançoso que esse fosse o resultado, mas ele não tinha certeza. Notem que aí no capítulo 1, nos versículos 20 a 23, ele diz o seguinte, Filipenses 1, 20 a 23. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A essa altura aqui da vida de Paulo, ele já tinha viajado por muitos lugares, ele já tinha conhecido todas as prováveis condições de vida. Quando ele era jovem, ele tinha sido instruído por um dos principais rabinos da época, ele tinha sido instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era conhecido como um hebreu instruído, zeloso, inteligente. Ele desfrutava o status de cidadão romano de nascimento. Antes da sua conversão, ele era considerado, por assim dizer, uma estrela em ascensão entre os religiosos da sua época. Mesmo depois que ele se converteu, algumas vezes em seu ministério, ele foi grandemente reverenciado e elogiado. E o livro de Atos registra pelo menos duas dessas ocasiões. Agora venha comigo para Atos, capítulo 14, versículos 8 a 10. Atos 14, 8 a 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado.
ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Paulo, ele curou esse paralítico aqui em Listra, e quando as pessoas viram que o homem paralítico de nascença, ele se levanta e ele começa a andar, as pessoas ao redor ficaram maravilhadas com aquilo que o apóstolo Paulo havia feito. Versículos 11, 12 e 13. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Paulo foi saudado aqui como se ele fosse um deus. E isso aconteceu novamente lá em Atos capítulo 28. Agora venha comigo para Atos 28, versículo 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Paulo tinha sido picado aqui por uma serpente venenosa, peçonhenta, e as pessoas pensaram que Paulo iria morrer, que ele começaria a inchar, pensaram que ele tinha sido mortalmente picado, mas acontece que ele não morreu. E quando as pessoas viram que ele não tinha sofrido nenhum efeito da picada da serpente, diz o versículo, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. E ainda mais tarde, depois de Paulo curar vários doentes da região, Lucas escreve o seguinte, aí no capítulo 28 de Atos, no versículo 10. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Apesar disso, receber honra não era algo comum para o apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso nas suas cartas e também podemos ver isso no restante aqui do livro de Atos. Por exemplo, venha comigo para 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Então, Paulo experimentou na sua vida zombaria, prisão, açoite, apedrejamento, naufrágio, fome, noites sem dormir, exposição a condições climáticas extremas, assaltos e outros perigos incontáveis. Mas ainda assim, depois de todas essas experiências, boas e ruins, fáceis e difíceis, Paulo pôde dizer no final da sua vida:
aprendi a estar contente. Nesta fala de Paulo, aqui em Filipenses, há algo muito importante. O verdadeiro contentamento, ele precisa ser aprendido. Agora volte comigo para Filipenses 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui na NVI a gente tem essa tradução, adaptar-me. Eu prefiro a tradução da Revista e Atualizada, que diz contentar-me. A palavra contente aqui é a palavra grego autarkes. Há uma outra palavra grega que também é traduzida por contente. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aqui na NVI nós temos a tradução da palavra como satisfeitos, na atualizada contentes, mas a palavra que está sendo usada aqui em 1 Timóteo é a palavra arkel, não é a palavra autarkes. E esta palavra arkel, aqui de 1 Timóteo, literalmente significa ser autossuficiente. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu a não depender de suas circunstâncias, ele aprendeu a não deixar que as pessoas ou os acontecimentos o controlassem, que determinassem seu sofrimento ou sua alegria, nem que impedissem o seu ministério. Nesse sentido, Paulo descobriu o segredo da verdadeira liberdade. Ele estava satisfeito em todo o tempo, em todo lugar e de todas as maneiras em Cristo Jesus. Agora nós podemos nos perguntar o seguinte, olhando aí para essa passagem de 1 Timóteo 6, 8, por que Paulo achava necessário se gloriar de sua capacidade sobre-humana de lidar com as dificuldades, já que ele usa um termo aqui que significa autossuficiente. E nós temos que entender essa passagem à luz de Filipenses capítulo 4. E também nós não devemos nos esquecer de um princípio muito importante que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Espírito Santo quer que saibamos que nós temos o poder de viver como Paulo. A lição é que nós também podemos aprender a viver contentes em qualquer circunstância. Frequentemente as pessoas dizem, estou bem de acordo com as minhas circunstâncias. Se é assim, o que será que nós estamos fazendo de acordo com as circunstâncias ou como nós estamos reagindo às circunstâncias? Nós não devemos andar de acordo com as circunstâncias. Como crentes em Cristo, nós devemos andar independentemente das nossas circunstâncias. Em outras palavras, nós devemos viver sem depender daquilo que está nos acontecendo. Nós devemos estar alegres e contentes no Senhor com o que quer que Ele, o Senhor, julgue adequado para a nossa vida. Antes de continuar, é importante esclarecer que aqui em Filipenses, capítulo 4, Paulo não está dizendo que nós nunca devemos buscar mudanças ou melhorar as nossas circunstâncias. Essa passagem que nós estamos considerando aqui em Filipenses 4 não proíbe procurar um médico quando nós estamos doentes, não proíbe estudar mais para tirarmos uma nota melhor, não proíbe aperfeiçoar uma habilidade ou trabalhar mais duro para sermos promovidos.
Paulo está dizendo aqui que depois que fizermos tudo o que é necessário para melhorar nossas circunstâncias ou o mundo à nossa volta, nós precisamos deixar os resultados nas mãos de Deus. Paulo está dizendo que depois de fazermos o que é possível para melhorar, nós precisamos nos contentar com a nossa saúde, quer ela melhore, quer não. Significa que depois de estudar tudo o que nós podíamos estudar, de nos esforçar e darmos o melhor no nosso trabalho, nós precisamos então nos contentar com o resultado que Deus nos trouxer. Significa que, embora sejamos gratos a Deus por sua provisão de saúde, educação, talentos, trabalho e de inúmeras outras bênçãos, nós não vamos depender delas a ponto de perdermos o nosso contentamento, caso essas coisas sejam tiradas de nós. Quando Paulo diz estar contente em toda e qualquer situação, ele quer dizer que seja o que for que ele tenha recebido de Deus, isso será suficiente para ele. Se tudo mudar no dia seguinte, ele assim estará contente. A sua segurança está em Cristo. E meus irmãos, isso é possível. E isso deve nos lembrar as palavras do apóstolo Pedro lá na sua segunda carta, no capítulo 1. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Paulo estava contente porque ele tinha tudo o que ele precisava em Cristo. Mas qual é o segredo de que Paulo fala aqui que ele aprendeu? Vamos voltar para Filipenses capítulo 4 e no versículo 12 nós lemos: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Muitas pessoas gostariam de viver mais contentes. Nós, crentes, sabemos que nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, sabemos que devemos viver independentemente das nossas circunstâncias, sabemos que não devemos ter altos e baixos emocionais. Talvez alguns de nós possam pensar o seguinte: eu realmente tento viver contente, mas eu não consigo, pastor. Será que o apóstolo Paulo, ele tinha superpoderes? Qual era o seu segredo? Paulo nos revela um aspecto importante do verdadeiro contentamento. Ele diz aí que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O contentamento é algo que precisa ser aprendido. O fato de nós não estarmos contentes não significa que nós não sejamos capazes de estar contentes. O não estar contentes pode indicar que apenas nós ainda não aprendemos a estar contentes. Isso significa o seguinte: quando nós nos convertemos a Jesus, nós não recebemos automaticamente um perfeito contentamento em nossas vidas para todas as circunstâncias. A vida cristã é um processo. Ela começa com a nossa regeneração e justificação, mas ela deve prosseguir na nossa santificação. É como Paulo, ele disse que ele aprendeu a estar contente e assim acontece conosco. Nós precisamos aprender a estar contentes. Agora, como isso acontece? Como nós podemos nos tornar seguros e suficientes
livres do controle das circunstâncias e das pessoas como Deus planejou que fôssemos. Nos dias do apóstolo Paulo, certos filósofos que estavam ligados a uma filosofia conhecida como estoicismo, que era uma filosofia que se caracterizava por uma ética em que o não ser perturbado envolvia a extirpação das paixões e envolvia também uma aceitação resignada do destino. Então essas coisas eram marcas fundamentais de um homem sábio e era o único caminho para se poder alcançar ou experimentar a verdadeira felicidade. E o estoicismo, ele exerceu uma profunda influência na ética cristã. E aqueles que estavam ligados ao estoicismo, eles afirmavam que tinham aprendido o segredo do contentamento. Eles ensinavam que se as pessoas eliminassem completamente as suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos, por sua própria força de vontade, então essas pessoas encontrariam o contentamento. Em outras palavras, independentemente do que lhes acontecesse, os estoicos, eles sempre respondiam assim: eu não me importo. E à medida que essa resposta de não se importar tomasse conta de vários aspectos da vida deles, eles se tornariam completamente inabaláveis por qualquer acontecimento ou pessoa. Então, essa postura dos estoicos era uma postura filosófica. E certamente é possível exercitar força de vontade nessa direção. Mas o que eu me pergunto é o seguinte: quem é que deseja este tipo de contentamento? Quem quer uma vida assim? Se uma pessoa deliberadamente remover da sua vida toda a resposta emocional, essa pessoa será um robô. E robô não são felizes. Robô não experimentam boas emoções. Eles são apenas robôs, nada mais do que isso, somente isso. Nenhum de nós quer se livrar de suas emoções. Na verdade, nem Deus quer que nós vivamos assim. Foi Ele quem criou a nossa capacidade de responder com emoções. O apóstolo Paulo definitivamente não era uma pessoa sem emoções. E isso fica muito evidente em suas cartas às diversas igrejas. Ele se alegrava com as igrejas, ele se entristecia com as igrejas, ele se compadecia das igrejas, ele se preocupava com o progresso delas na fé. Se Paulo conseguiu viver contente sem anular as suas próprias emoções, nós também vamos conseguir. Agora vamos voltar novamente para o versículo 12, Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Ele diz que aprendeu o segredo. A palavra segredo aqui é a mesma palavra grega para mistério. Certos mistérios da nossa experiência cristã só se aprendem na mais íntima comunhão com o nosso Senhor. E isso me faz lembrar o Salmo 25. Vamos para lá. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Para aqueles que o temem, diz o salmista, Deus revela este mistério. Aqueles que rejeitam a Cristo não podem compreender como um cristão pode permanecer calmo na adversidade e humilde na prosperidade. Sei o que é passar necessidade, diz Paulo. O apóstolo de fato sabia o que era passar necessidade. Ele sabia o que era fome,
sede, jejum, frio, nudez, padecimentos físicos, tortura mental, perseguição, etc. Paulo, com frequência, não tinha o necessário. A sua falta de conforto era tão grande que a sua situação chegava muitas vezes à mais dura penúria. Mas nenhuma dessas coisas o privou de seu contentamento. Ele sabia viver com recursos modestos, ele sabia o que era ter fartura. A palavra fartura, usada aqui nessa passagem, era uma palavra usada para a alimentação e para a engorda de animais. Antes da sua conversão, Paulo era um fariseu proeminente, ele tinha um futuro terreno brilhante e promissor. Paulo possuía abundância, e isso de várias maneiras. Mas naquela época ele tinha carência do tesouro mais precioso. Ele não tinha a Cristo, ele não tinha a paz de Cristo. Mesmo depois da sua conversão, Paulo teve momentos de refrigério. Em certo sentido, ele conheceu o que era abundância. Há várias passagens disso no livro de Atos. Mas pela graça do Espírito Santo, ele havia aprendido a ter abundância e havia aprendido a sofrer necessidade. Paulo está dizendo que sob todas as circunstâncias, tanto particulares quanto gerais, ele aprendeu o segredo do contentamento. Quem lhe ensinou este segredo? Versículo 13, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? Esse aí é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Cristo habitava em Paulo. A graça de Cristo lhe era suficiente. O poder de Cristo estava sobre ele. Cristo estava sempre ao seu lado. Cristo lhe deu forças. Cristo estava ao seu lado. Cristo fortalecia. Paulo tinha alegria em Cristo e Cristo tinha uma grande alegria com Paulo. Sabe aquele amigo que nunca te deixa, que está sempre ao seu lado? Se Abraão é descrito no Antigo Testamento como o amigo de Deus, eu não tenho dúvidas que Paulo era o amigo de Cristo. E é por essa razão que o apóstolo Paulo pôde dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Tendo considerado todas essas coisas, como conseguir o mesmo contentamento de Paulo? Como alcançar o contentamento que Deus quer que todos os seus filhos experimentem? Isso nós vamos começar a ver na próxima semana. Então eu agradeço pela sua participação aqui nesta noite e agora nós vamos encerrar o nosso devocional aqui com uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que nós vimos nessa noite. Obrigado por podermos olhar mais uma vez para a experiência do apóstolo Paulo e verificar como ele, através de uma comunhão tão profunda com o Senhor, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E eu venho pedir, Senhor, faça isso conosco também. Ajude-nos, Senhor, a vivermos a cada dia mais na Tua presença e na comunhão contigo e na intimidade com o Senhor. Que possamos estar dia após dia aos Seus pés, aprendendo do Senhor. Que possamos viver para o Senhor. E que não importam as circunstâncias nas nossas vidas, que nós estejamos sempre olhando para Ti, focando em Ti e recebendo do Senhor todo o poder que nos fortalece para estarmos também contentes em toda e qualquer situação. Obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos, nos abençoa no restante dessa noite e também toda esta semana. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos e uma abençoada semana.